Se você não dispensa uma boa sobremesa, mas também não abre mão de manter uma alimentação saudável, uma ótima pedida para o verão são os picolés. Mas esses picolés são detox. Eles são opções mais leves, feitos com frutas naturais e que ajudam a limpar o nosso organismo. Nada melhor do que unir algo que faz bem à saúde e ao mesmo tempo delicioso. Vamos nessa! Daniel, bom dia. Quem esperava por essa? O picolé, que é adorado no verão, além de delicioso, pode ser também um alimento funcional. Como esse picolé aqui, ó, de gengibre. Já tinha visto um desse? Uma delícia. Agora, para entender o que é funcional no picolé, eu vim até uma grande empresa de picolés, essa é a Débora Guimarães. Como assim funcional? Funcional, nutritivo? Todo picolé já não é meio funcional, meio nutritivo? Isso, na verdade, Érico, o que é funcional são os alimentos em si. No caso desse que você está tomando, ele tem, né, dentro dele o gengibre. A funcionalidade vem justamente desse nutriente que é colocado no picolé. Os ingredientes que trazem esse valor nutricional que faz bem para a saúde, é isso que é o funcional? Isso, exatamente, Érico. Então, assim, a gente tem as frutas, a gente tem alguns legumes, nesse caso, o gengibre, que trazem esse aspecto funcional para o produto. O gengibre, ele tem algumas propriedades nutricionais, né, funcionais, mas duas que eu gosto sempre de ressaltar é a ação anti-inflamatória, né? Então ela ajuda a gente a melhorar alguns aspectos de inflamação no nosso organismo, inclusive uma coisa interessante, por exemplo, a prevenir a celulite, a famosa celulite, né? Picolé, que toda mulher sempre sonhou. Exatamente. Então a gente tem a ação anti-inflamatória, por conta da celulite ser também um processo inflamatório, a gente ajuda a melhorar o aspecto da celulite. Além disso, a gente também tem ação termogênica. O que é isso? Para emagrecer? Isso, exatamente. A ação termogênica, ela ajuda a melhorar o processo de metabolização, então ali ela ajuda naquele processo, fazendo com que o nosso metabolismo ele fique mais fácil de conseguir quebrar aquelas calorias que a gente tem. Daniel, olha só que fantástico. Eles têm uma máquina aqui que é uma espécie de carrossel que vai rodando, que entra já o picolé ainda líquido, né? E ele vai sendo congelado, sai empalitado já pronto para ser embalado. Quantos picolés que essa máquina faz? De 10 a 12 mil picolés por hora. Essa máquina, na verdade, ela é utilizada para a fabricação de picolés que a gente chama com calda lisa, que não vai pedaços de fruta, né? Então ele consegue passar Biqueira. Isso, ali dentro do biquinho, ela passa aqui rapidinho e já sai pronto. Mas aqui vocês têm um monte de picolés que tem a frutinha dentro, esse de gengibre mesmo, o de abóbora com coco, o de coco. Como é que faz? Érico, nesse caso a gente não consegue utilizar uma máquina totalmente industrializada, porque como a gente ainda utiliza muitos sabores com pedaços grandes de fruta, a gente ainda tem que continuar no sistema artesanal. Agora você não precisa ter uma fábrica desse tamanho que faz 12 mil picolés por hora numa máquina para fazer picolés deliciosos, nutritivos para a criançada, para si próprio mesmo nesse verão, né? Débora, o que a gente vai fazer agora? Na verdade, a gente pode utilizar inúmeros ingredientes pra gente fazer um picolé nutritivo, saudável e ainda por cima saboroso. Ainda pode fazer um momento criança, né? Juntar as crianças, divertido, né? Isso é ótimo. Eu vi que você arranjou as forminhas assim, bem típicas de criança mesmo, a gente né? faz em casa, às vezes com as crianças mesmo em casa. Sério? Faço. Você aproveita e testa novos sabores pra Novos cá. sabores, exatamente. As crianças adoram. O que você vai fazer pra gente? Primeira Olha, receita. Hoje a gente vai aproveitar o melancia, porque é algo forte no verão, tá? A melancia, ela tem bastante água, então ela, além de hidratar, ela também ajuda, ela é diurética, então ajuda a gente a não ficar inchado. A gente tem a maçã, que é adstringente, então ajuda a eliminar toxinas do organismo. Perfeito. A gente colocou aqui o gengibre, que a gente já conversou sobre ele, né? Que ajuda a aumentar o nosso metabolismo. A hortelã, né? E aqui eu coloquei um pouquinho de açúcar. Mas esse picolé, exclusivamente, ele não precisa de açúcar, Porque tá? tem o doce da melancia já. Isso, ele já fica bem docinho. Eu coloquei só pra gente, né, aumentar um pouquinho a doçura, Então, mas se quiser, não precisa. Então a gente vai colocar aqui 500 gramas de melancia, meia maçã, 2 gramas de gengibre
e 2 folhinhas de hortelã. O açúcar, aqui deve ter de 80 a 100 gramas. Agora, o açúcar não tira a propriedade desse picolé que tá tão nutritivo? Na verdade, para quem quer fazer isso realmente como um detox em casa, a gente pede para que não coloque o açúcar. Perfeito. Tá? Mas nesse caso, a gente está brincando com o picolé e a gente prefere utilizar o açúcar orgânico ao adoçante, a gente está colocando aqui um pouquinho de açúcar. É melhor, é mais natural, digamos assim. Na verdade, eu particularmente prefiro o açúcar orgânico e o mascavo ao adoçante, porque inúmeros adoçantes que a gente sabe podem realmente fazer mais mal à saúde do que o açúcar. Agora é só bater? Só bater. Vamos lá? Bateu mais ou menos um minuto e meio. Um minutinho e pouco. Quando você vê que a sementinha já tá sumindo, né? Isso, tá bem trituradinho. Esse aqui a gente teria a opção de coar, mas eu não vou coar, tá? Porque ele tá bem trituradinho. E a gente ainda consegue ficar com a casquinha da maçã, que é fonte de fibra, e fazer pra gente também, tá? Então eu vou colocar na jarrinha. Então você vai ver que você vai ter um pouquinho mais de 500 ml do suco, tá? A gente já coloca na forminha. Agora, Débora, eu vi aí que você botou o gengibre e fiquei pensando, tem restrição para algum tipo de ingrediente? Porque, por exemplo, o gengibre, tem gente que tem pressão alta que evita, né? Na verdade, depende da quantidade que você vai utilizar. Até 2 gramas de gengibre por dia, ele tem efeito benéfico, tá? Então a gente tem inúmeros estudos que indicam, até o gingerol, que é o princípio ativo que a gente tem no gengibre, ele faz bem para o organismo. Quando você começa a consumir muito mais do que essa quantidade por dia, e uma pessoa que começa a ter hábito de comer grandes quantidades, isso realmente pode fazer alguma alteração no organismo, aumentar a pressão, né? Não propriamente dito apenas isso, mas algum tipo de desconforto no próprio organismo que pode realmente ser prejudicial. Aqui no freezer de casa, a menos 18 graus, 2 horinhas é suficiente para a gente ter ele congeladinho. Débora, agora a segunda receita é bem detox, né? Na verdade, aqui a gente utilizou exatamente os ingredientes que a gente utiliza num suco detox, tá? Com a exceção, de fato, que eu coloquei o açúcar aqui por causa do picolé, para até ele ficar um pouquinho mais macio. Mas a gente tem a couve, que ela tem as vitaminas do complexo B e todas as propriedades que ajudam a depurar mesmo o nosso organismo, ajuda o fígado a funcionar melhor. A gente tem o maracujá com a vitamina C e o abacaxi, que tem as 2 propriedades também que ajudam nessa depuração do organismo, manter a gente com o organismo mais limpo. E por último, o gengibre também, com todas as propriedades que a gente já conversou sobre ele. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Então nesse aqui a gente vai utilizar 500 ml de água. Gramas de maracujá, polpa de maracujá, 2 fatias de abacaxi, que vai dar mais ou menos umas 100 gramas, e a gente vai bater antes de bater a couve e o gengibre. Terminamos de coar, agora a gente volta ele pro liquidificador. E aqui a gente vai colocar 2 folhas de couve. A gente vai colocar 150 gramas de açúcar e 2 gramas de gengibre. Com uma delícia de picolé de melancia, super refrescante, dá para sentir o gostinho da avelã e tem também o fiapinho do gengibre. Débora, muito obrigado. Eu acho que a ideia é se experimentar, né? Exatamente, faça em casa para você experimentar o sabor.